Ele olhou pela janela e com o coração apertado, e só então percebeu que havia se esquecido de viver. Sabem, eu tenho pensado muito nisso nesses últimos dias. Tem pessoas que correm tanto na vida e que esquecem para onde estão indo. Pessoas que fazem tudo certo por fora, mas por dentro já não sentem mais nada. E o mais assustador é que isso não acontece de um dia para o outro. Acontece devagar. Quando você para de ouvir a voz de Deus, quando a Bíblia vira só mais um livro na estante, quando a fé se torna uma lembrança bonita, mas distante, bem distante. Talvez você esteja assim agora. E se este for o seu caso, me escute bem. Existe um caminho de volta. Existe um Deus que ainda quer escrever uma nova história com você. Existe esperança. Existe salvação. Por isso, já se inscreva no canal Horizontes de Palavra, deixe o teu like e compartilhe esta mensagem com alguém que está distante, com alguém que precisa verdadeiramente ouvir a palavra. Nós vamos conversar sobre isso, com muita calma e com toda a minha alma eu vou partilhar com vocês. E hoje eu quero falar, com vocês algo sobre o que está escrito em Jeremias capítulo 31. Um texto que parece ter sido escrito por esse momento que estamos a viver nos dias de hoje. A Bíblia diz em Jeremias 31, versículo 1, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança. Você sabe o que isso significa? Significa que Deus ainda acredita em você. Mesmo depois de tudo, mesmo depois das tuas falhas, da tua frieza, dos teus desertos. Ele não quer consertar a sua vida com fita adesiva. Ele quer reescrevê-la com promessas novas, com um novo coração. E olha, vamos ser sinceros, vamos ser muito sinceros. O povo de Deus, no tempo de Jeremias, não era muito diferente de nós hoje. Eles sabiam justamente, o que era certo, eles tinham visto vários milagres, mas eles se perderam nos seus próprios desejos, se perderam nos seus próprios ídolos. E eu penso que o problema nunca foi a aliança. Nunca. O problema sempre foi o coração do homem, o coração humano. Por que eu digo que o problema sempre foi e sempre é o coração humano? Porque, imagina, eles no tempo passado estavam tão ocupados com a aparência ao ponto de se esquecerem da própria essência. O profeta Jeremias também fala de um oleiro. Esse oleiro está moldando um vaso com muito cuidado, com muita atenção. Mas, de repente, o vaso se quebra nas mãos do oleiro. E a coisa mais linda nesse contexto é que o oleiro não desiste. O oleiro não desiste. Ele não pega no barro e deita fora ou joga fora. Não, ele não faz isso. Ele recomeça o trabalho. Mas olha, vocês precisam entender
que Jesus só pode recomeçar se o barro, ou seja, desculpa o termo, se o barro aceitar ser moldado. Deus só pode reconstruir a tua vida, a minha vida, né? Se nós pararmos de resistir. Espero que você esteja a entender o que eu estou a tentar transmitir para você. O plano de Deus sempre foi o mesmo, que é escrever a sua lei no meu coração e no teu coração. E eu digo isto, né? Eu digo que isso é mais do que decorar versículos. Eu digo que isso é viver a palavra pulsando dentro da alma. É abrir a Bíblia e sentir que ela está lendo você. É ouvir nas entrelinhas do silêncio. Meus irmãos, a nova aliança é isso. Não é um contrato frio. Não tem nada a ver com isso. É uma carta de amor escrita com sangue. Analise comigo Jeremias capítulo 31, versículo 33, né, que diz o seguinte: porém, farei o pacto com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Eu colocarei a minha lei no seu íntimo, escreverei no seu coração e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Agora, nós vamos sair do diagnóstico e vamos entrar na jornada. Porque essa história também é sobre mim e sobre você. Talvez você esteja tentando se consertar sozinho, ou consertar uma parte da sua vida sozinho, e até fingindo que está tudo bem. Mas, irmãos, Deus conhece as rachaduras que ninguém vê dentro de mim e dentro de você. E Ele só quer colocar, juntar os pedaços. Ele quer fazer tudo novo. Ele quer nos fazer tudo novo. Mas Ele não obriga. Ele nos convida a sermos reestruturados. Percebes? Ele não obriga ninguém. Por isso, nós precisamos prestar atenção nos sinais que Deus está nos dando. Eu preciso te contar uma pequena história, mas eu penso que é necessário que você aí no outro lado preste muita atenção. Um pequeno rapaz perdeu seu pai muito cedo. Alguns anos depois, ele encontrou uma carta escondida no bolso de um casaco antigo do seu pai falecido. E nessa carta, o pai dizia: se um dia você se sentir perdido, lembre-se, eu sempre acreditei em você. Volte para casa. Será que você entendeu o dilema dessa história? Vê só, pensa comigo. Aquela carta estava lá o tempo todo, mas só teve poder impactante quando ela foi aberta. Vai perceber? Assim é a Bíblia, meus irmãos. Assim é a nova aliança de Jesus. Ele verdadeiramente só transforma quando você e eu deixamos ela entrar. Percebe? Quando ela sai, está me referir à Bíblia, quando ela sai da estante e entra no peito. Ezequiel capítulo 36, versículo 26, diz o seguinte: dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós o meu espírito.
Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Ele não está te pedindo força. Ele não está pedindo isso. Ele está te oferecendo graça. Ele quer te dar um novo coração. Ele quer colocar o Espírito dele dentro de você. A autora Ellen White, né, escreveu uma coisa que eu achei muito importante e eu disse, não, eu vou partilhar com o pessoal essa nota, né? E essa nota encontra-se no livro Patriarcas e Profetas, página 372, se a mente não me engano. O texto diz que a nova aliança baseia-se em promessas melhores, o perdão dos pecados e a graça para obedecer. Meus irmãos e minhas irmãs, essa é a grande diferença entre religião e relacionamento. A religião te cobra, mas relacionamento te transforma completamente. Já paraste para pensar nisso? Muitas pessoas são escravos da religião e não sabem formar relacionamentos íntimos a quem eles buscam a salvação. E antes de eu terminar esse vídeo, antes de eu terminar essa mensagem, né, você que está ali no outro lado, eu quero te perguntar com todo carinho, com todo respeito, com toda a verdade, o que Deus escreveria agora se você deixasse Ele segurar a caneta da sua história? Diz aí nos comentários. Partilhe conosco, tá? E talvez você esteja cansado, talvez você esteja machucado, talvez você esteja confuso, confusa. Mas ainda assim, você é o barro nas mãos de um Deus que não desiste. Coloca isso na mente. Você é a página em branco nas mãos de um autor eterno. E se essa mensagem falou com você, não deixe passar, meu irmão. Não deixe passar. Tire pelo menos 5 minutos agora e ore a Deus. Entregue o teu coração a Deus. Fale com Deus como se Ele estivesse na tua frente. Porque eu acredito que Ele está. E se você quiser dar um passo mais profundo, comenta aqui embaixo. Hoje eu entrego a minha, ou seja, a caneta da minha história nas mãos de Deus. Deixe nos comentários. E também compartilhe esse vídeo com alguém que precisa voltar para casa. Alguém que está distante de Deus. Alguém que não conhece Deus. Alguém que precisa se lembrar que ainda há tempo, que ainda há esperança, que ainda há graça. Eu sou o Adelino e aqui no Horizontes de Palavras, minha missão é ser a ponte entre o que Deus fala e o que seu coração precisa ouvir. Simplesmente sou um instrumento nas mãos de Deus para poder vos transmitir essa mensagem de amor e carinho e de salvação. Até o próximo vídeo e que Deus possa te abençoar grandemente.